Bom dia a todos, com alegria, com muita esperança, um porvir melhor, que estamos de volta com mais um estudo. E no dia de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. E esse capítulo tem por nome Não Te Esqueças. Não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Isso está em João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma, voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhes as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejais demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Então, o acontecimento com Lázaro fez com que muitas pessoas na época se convertessem para Jesus. E o que Emmanuel está nos chamando a atenção é que nós, que já fomos também chamados para Jesus, devemos ser um ponto de exemplo, um ponto de conversão para as outras pessoas. Olha que responsabilidade que a gente tem. Nós já fomos chamados por Jesus. Então, tem dois pontos. Devemos ser exemplo em nossas condutas, edificando os que nos rodeiam. E devemos aprender com os bons exemplos, nos melhorando cada vez mais. Vamos pensar um pouquinho agora sobre darmos o exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre darmos o exemplo, sermos o exemplo para as outras pessoas. E isso nós já estamos preparados porque nós já conhecemos Jesus, já conhecemos os seus princípios. E Divaldo de Franco e Joana de Ângeles, no livro A Busca, nos traz um recado sobre esse ser exemplo. À medida que o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquistado um degrau, outro surge desafiador
enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Assim sendo, Jesus propôs que ninguém se satisfaça com aquilo que já conseguiu. Antes, cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo Jesus por condutor seguro. Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para que finalidade você almeja. Todos aqueles que se entregaram à dilatação dos horizontes humanos na Terra compreenderam essa necessidade de serem alcançados níveis intelecto-morais mais significativos. E por isso não se cansaram de lutar, compensando-se com as alegrias de cada conquista, sem que se permitisse deter nelas. A esse afã se devem as mais grandiosas conquistas do pensamento humano, sempre ávido por novos desafios. Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. Então, irmãos, esse é o nosso grande desafio. A cada dia crescer um pouquinho mais, a cada dia se autoburilar, a cada dia sermos exemplo o tempo todo de coisas boas, de pensamentos bons, de otimismo, principalmente nessa fase que estamos atravessando. Temos que buscar o tempo todo a Jesus, porque quem busca acha. E essa foi a promessa dele: buscai e achareis. O tempo todo que temos que ir atrás dessa busca, incessantemente. Mas também, não só darmos os exemplos, os bons exemplos, mas nos alimentarmos com bons exemplos. Nesse momento que estamos vivendo, nós vimos tantos bons exemplos, tantos. Solidariedade entre as pessoas. Vamos nos focar nesses bons exemplos para nos alimentar, para sermos cada vez melhores, para termos a certeza de que Deus está no comando de tudo isso. Porque todas as vezes que nossa alma se gratifica ao ver uma ação boa, ao ver alguém fazendo coisas boas, mesmo nessa turbulência que estamos vivendo, isso nos acalenta, isso nos alimenta, isso nos faz melhores, isso nos faz com vontade de fazer também. E quando em falar-se em bons exemplos, o que você faz de especial? O que você está fazendo de especial neste momento? E para nos inspirar nessa resposta, eu trago um capítulo do José Carlos de Luca, do livro Alguém Me Tocou. Me permitam fazer a leitura para vocês. O capítulo diz assim: você teria coragem de dar banho em uma pessoa que tem o corpo todo coberto por feridas purulentas e fétidas, resultantes de uma doença infecciosa? Eu não teria. Eu também preciso me preparar para isso. Imagine uma pessoa doente de lepra em estágio avançado. Um doente que, além das feridas que lhe martirizavam o corpo, tinha um temperamento terrível, irascível, que nem os frades franciscanos o toleravam, porque diziam que ele tinha o diabo no corpo. Se você for parecido comigo, provavelmente não colocaria as mãos neste enfermo em hipótese alguma.
mas alguém colocou. Quem foi esse alguém que colocou? Francisco de Assis. Francisco de Assis foi chamado para atender esse irmão, pois ninguém mais o suportava no leprosário. Francisco o envolveu em palavras doces e pacienciosas, mas nada disso foi capaz de acalmá-lo. O santo de Assis compreendeu que nenhum argumento seria capaz de amenizar o sofrimento daquele irmão. Somente o amor poderia fazer algum milagre. Francisco se faz servo do amor e, dirigindo-se ao leproso, disse humildemente: pede o que quiseres que eu te farei. Sem nenhuma cerimônia, o doente pede que Francisco lhe banhe o corpo, pois não suportava mais o cheiro podre que as feridas exalavam. Imediatamente, o pobrezinho de Assis manda aquecer água com ervas odoríferas. Ele mesmo despiu o doente e começou a banhá-lo com muito carinho e delicadeza, apesar da náusea que sentia. Aquilo talvez não passasse de um banho, mas Francisco transformou aquele momento desagradável em um banho de profunda espiritualidade. Enquanto lavava as feridas do leproso, Francisco se recordava das palavras de Jesus: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Francisco agiu como se estivesse lavando as chagas de Jesus. Desapareceram a náusea, a repulsa e a intolerância, pois o amor nasceu nas mãos do santo da humildade. E o milagre não tardou. O pobre enfermo se sente de fato amado pela primeira vez e já não sofre. Esquece a doença, como se as crostas pruriginosas e a fetidez da úlcera houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais. E em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas da sua alma, a soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra e chora. Chora e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe corpo e alma. Francisco tocou Jesus ao banhar as feridas do leproso. Muitas vezes temos o ímpeto de querer tocar Jesus numa imagem ou escultura, mas o Cristo não está morto para se esconder em coisas mortas. Cristo está vivo e Ele mesmo nos deu a pista de como tocá-lo. Procure Jesus entre os tristes e leve a eles a alegria, e assim enxugará as lágrimas do Mestre. Procure Jesus entre os famintos e alimente-os, e desta forma saciará a fome de Jesus por mais solidariedade na face da terra. Procure o Cristo entre os doentes, socorrendo-os com seus recursos, e desta maneira colocará remédio nas feridas dos pregos que até hoje continuam martelando Jesus. Procure o Cristo entre os seus inimigos, doando-lhes a dádiva do perdão. E assim conseguirá tocar-lhe o coração, transpassado pelas lanças de ódio que ainda se derrama sobre o Nazareno. Jesus sempre estará nos esperando entre as pessoas que nos desafiam a capacidade de amar. São palavras dele: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orais pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Quanto ensinamento para o momento que estamos vivendo. Acho que transcafiados, dentro de nós mesmos e dentro dos nossos recintos, obrigados a olhar para nós mesmos na profundeza de nossas almas, estamos nos perguntando: por quê? Por que, Pai? Por que essa parada em nossas vidas? Aproveitemos para refletir.
Aproveitemos para refletir sobre o que estamos fazendo, todos nós. E hoje, para encerrar o nosso estudo, vamos aproveitar essa oração que está nesse mesmo capítulo para finalizarmos. Mestre amigo, ao refletir sobre a mensagem deste capítulo, fui obrigado a admitir que o meu círculo de relacionamentos se restringe à esfera dos meus interesses pessoais. Quantas vezes me afastei das pessoas de difícil trato, daquelas que eu rotulava de chatas, implicantes e queixosas. Fugi das pessoas ácidas, afastei-me das outras que só sabiam reclamar da vida e me escondi daquelas que só pediam favores. Só hoje percebi que você estava disfarçado em todas elas. Eu não tinha noção de que tais pessoas estavam doentes do espírito, como eu mesma ainda carrego as minhas enfermidades da alma. Com elas, eu poderia aprender o que é o amor desinteressado, o amor pelo amor, sem nenhum outro interesse que não seja o bem ao próximo. Ajude-me, mestre, a sair da zona de conforto, onde amo apenas as pessoas que são boas comigo. Limpa a cegueira dos meus olhos, para reconhecer que eu não sou nenhum poço de virtudes. E mesmo assim você continua me amando e estando ao meu lado, banhando-me com suas próprias lágrimas, nas vezes que eu tombo pelo orgulho que ainda me envolve. Por que eu não posso fazer o mesmo com o meu próximo? Ensine-me, Jesus, a fazer como Francisco de Assis. Tome minhas mãos, fale pela minha boca, olhe pelos meus olhos, Jesus, e que eu seja doravante um espelho do seu amor entre os que tombaram pela dor do sofrimento. Que assim seja. Amado Jesus, envolva-nos nesse momento. Nós nos pedimos que toda essa lição que estamos recebendo nestes momentos tão difíceis, o planeta todo se curva diante da nossa própria incapacidade de amar e por isso estamos aprendendo. Sabemos que sairemos mais fortalecidos de tudo isso. Receba no seu coração, na sua luz, todos os que partem, Senhor, motivados por essa virose. Proteja todos aqueles que estão aqui ainda, vendo o desenvolvimento de tudo isso. Mas proteja-nos, Pai, não só da doença, do vírus, mas daquele vírus mortal que é a falta do amor. Senhor, envolva todo o globo terrestre. Envolva o nosso Brasil, Senhor. Envolva cada família que me escuta e todas as outras. Envolva-nos com o seu amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor. Não sei se gravou, vamos ver.